Obrigado. Lucas capítulo 24. Quero compartilhar uma palavra com vocês. E eu comecei compartilhando uma palavra hoje no culto das 5 horas. Tivemos muitas pessoas mais cedo no culto das 5 horas. Mas Deus me deu uma direção para falar algo diferente aqui à noite. E eu preciso compartilhar algo com vocês que dentro dessa direção que o Senhor está me dando. No culto mais cedo falei sobre a adoração, baseado no livro de Romanos, capítulo 11, verso 33. Fala a profundidade da riqueza, da grandeza, do amor de Deus, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. E então mergulhamos no ambiente de adoração. Mas eu quero compartilhar algo com vocês. Essa semana nós tivemos uma notícia. Essa semana não, hoje nós amanhecemos com uma notícia curiosa. No contexto mundial, geopolítico, aconteceu uma ação militar que foi falada no mundo inteiro, está sendo falado e que obviamente deve marcar os próximos dias. Não se assuste, por favor. Essa situação que está acontecendo não é o fim. Essa guerra, esse rumor de guerra não é a terceira guerra mundial. Esquece, tá? Aborta aí a tragédia, porque não é. Nós entendemos que de forma geopolítica essa situação vai desencadear algumas demandas, mas não é o cenário para isso, não. O mérito da questão é que os Estados Unidos, ele deslocou um bombardeio, aviões de altíssima tecnologia, digamos assim, um B-12 ou B-22, uma coisa, é B-22? B-2, perdão, um B-2 que carrega uma bomba de 13 toneladas. Ele tem capacidade para carregar 3 dessas bombas. Essas bombas acertaram 3 lugares estratégicos no Irã e para desmanchar ali a possibilidade da construção de bombas nucleares e coisas dessa natureza. Esse tema é um tema que já vem sendo abordado há muito tempo. E eu estou dizendo isso nem pela questão geopolítica, nem pelas questões, mas é que essas bombas, elas são de alta precisão. O deslocamento delas, apesar da altura, apesar do peso dessa bomba, elas conseguem ser precisas no seu objetivo. Elas conseguem alcançar uma precisão quase que cirúrgica. Nós vimos isso nesses últimos ataques de Israel contra o Irã, de bombas que foram soltadas a longuíssimas distâncias, que alcançaram apartamentos específicos, em andar específico. Então a tecnologia que nós estamos vendo embarcada é de última geração. Curioso. Por que eu estou dizendo isso? Que nós estamos em uma rota e estamos indo para um destino. Diga comigo, rota. Destino. Rota é o curso, destino é o nosso objetivo. E hoje, Deus está me inquietando sobre uma situação e uma palavra específica. Todos nós temos o mesmo destino. Diga comigo, todos nós temos o mesmo destino. Nós vamos para o mesmo lugar. E eu preciso dizer a você que não existe muitas rotas, só existe uma rota. E a rota para chegar nesse destino lugar foi estabelecida pelo Senhor. Quantos estão comigo? Diga amém. Eu preciso ter toda a sua atenção aqui. Olhe para os meus olhos verdes, por favor. Não desprenda a sua atenção, eu vou ser rápido. Nós temos um destino, há uma rota. Não existem rotas alternativas. E o problema, e a minha palavra hoje se dá por um insight de que muitas pessoas estão buscando rotas alternativas. A palavra que Deus me deu hoje são rotas alternativas. E as rotas alternativas têm produzido situações que podem nos tirar do destino. Eu quero basear o que penso, especificadamente nessa noite,
baseado num texto. Livro de Lucas, capítulo... E quero pensar com vocês nesse texto. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Olha o que o texto está dizendo. Naquele mesmo dia, eu quero te inserir nesse texto, então me dê sua atenção, por favor. Naquele mesmo dia, qual dia? O dia da ressurreição. Perdão, não o dia da ressurreição. Não, dia da ressurreição. No dia da ressurreição, nesse mesmo dia, acontece uma situação. Dois deles quem? Discípulos de Jesus. Dois discípulos de Jesus, eles estão numa rota alternativa. E eu preciso que você entenda. Dois deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús. Emaús, ele está distante de Jerusalém 12 quilômetros. Todo mundo sabe que Israel, ele é um país pequeno, menor que Sergipe. Ele tem 150 de largura, 450 quilômetros de extensão. É um país pequeno. Para a nossa realidade é fácil o deslocamento. Naquela época não. Os deslocamentos eram a pé, os deslocamentos eram por pequenos animais ou animais, mas eles estão caminhando a pé 12 quilômetros. E eles estão indo para Emaús. Aonde é Emaús? Emaús é onde eles moravam. Era a casa deles. Então eles estavam voltando para casa. Sabe o que significa a palavra Emaús? A palavra Emaús significa águas quentes. Curioso, não? É familiar para vocês? Águas quentes. Então vamos dizer que eles estão indo para Caldas Novas. Eles moram em Caldas Novas. Mas eles não estão em Caldas Novas por quê? Porque eles estão recrutados para uma missão. Eles têm uma rota. Eles têm uma vocação e eles têm um chamado. Mas eles voltam para casa. Assim como Pedro, depois da morte e ressurreição de Jesus, ele volta para a pescaria. Toda pessoa vocacionada e chamada por Deus, que volta para as velhas atitudes, para os velhos hábitos, para as velhas ações, mesmo que confortáveis, mesmo que tranquila, que te traz estabilidade, perdendo a vocação e a direção que Deus deu, ela sai da rota que Deus estabeleceu para a sua vida. Deus não te chamou para viver como você vivia no passado. Deus te chamou para viver uma nova vida em Cristo. Diga comigo, Deus me chamou para viver uma nova vida em Cristo. Qualquer possibilidade de voltar a essa velha vida é uma rota alternativa que vai te roubar do seu destino. Porque se Deus já tirou desta rota e Ele te colocou numa rota diferente, para uma vida diferente, então a proposta de Deus é que você caminhe nesta rota. Só que se eu saio desta rota que Deus estabeleceu, eu vou entrar numa rota de colisão que vai roubar de mim o meu destino. Hoje eu estou falando isto porque o Senhor me disse a muitas pessoas que estão numa rota alternativa. Você vai entender isso melhor. Quando eles estão voltando para Emaús, volte o texto. Eles estão na estrada de Emaús, que é saindo de Jerusalém, 12 quilômetros. Eles estão caminhando para Emaús. Acontece uma coisa curiosa. Verso posterior. E iam conversando a respeito de todas as coisas que aconteceram. Acontecendo que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olhe para mim, querido, vamos pensar. Nós estamos numa rota alternativa, eles estão voltando para Emaús e eles deveriam permanecer em Jerusalém, porque a proposta é que eles permanecessem para serem enviados. Foi isso que sucedeu. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então a rota não era voltar para Emaús. A rota não é voltar para a velha natureza. A rota é ficar em Jerusalém para que Deus derrame poder, para que eles sejam enviados para aquilo que eles vão fazer. Mas eles estão numa rota alternativa, voltando para Emaús, e há uma intervenção. A rota, ela é tão trágica, e era uma rota de colisão, que o próprio Jesus aparece para eles.
Vocês concordam comigo? Que Jesus aparece para eles porque precisava trazê-los de volta? Estão comigo, amados? Por quê? Porque eles não estavam exatamente no lugar que era proposto pelo Senhor. Eu preciso dizer a você, querido, que talvez essa noite seja uma intervenção de Deus para te colocar de volta na rota, para te trazer de volta para o caminho, para te colocar de volta alinhado para o seu destino. E o próprio Jesus aparece para esses discípulos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: por que eles não estão em Jerusalém? Porque Jesus morreu. Mas por que Jesus morreu? Jesus morreu por acaso? Não, Jesus morreu por um propósito. Jesus não havia falado que ia morrer, sim ou não, queridos? Sim. Jesus não havia falado da sua morte e da sua ressurreição, sim ou não? Só que não havia sido revelado para eles o fato de que o Jesus que morreu ressuscitaria. E o Jesus que morreu, que ressuscitou, agora está falando com eles. Só que eles estavam esperando um Jesus libertador. Não libertador no contexto espiritual, mas um libertador no contexto político, social. E então eles estão voltando para casa felizes? Sim ou não? Não. Eles estão voltando para casa frustrados. Eles estão voltando para casa decepcionados. Deixa eu te falar, uma das grandes causas que tem tirado pessoas da rota que o Senhor estabeleceu é a frustração e a decepção. Muitas pessoas hoje saíram da rota porque estão frustradas ou decepcionadas. Muitas pessoas voltaram para a rota alternativa porque em algum momento da sua caminhada elas foram frustradas. Em algum momento da sua caminhada elas foram decepcionadas. E a sua decepção e frustração tirou ela da rota original e devolveu a rota alternativa, que é uma rota de colisão. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Por que eles estão voltando para Emaús? Porque eles estão decepcionados, porque eles estão frustrados. E os dois estão conversando e discutindo. O que eles estão discutindo? Não era esse o Salvador? Não era esse o enviado de Deus? Não era esse a quem Deus nos prometeu que enviaria? Há uma decepção, há uma frustração, há uma causa, há uma motivação. A motivação é pautada por essa frustração, por essa decepção. E então agora eles estão voltando para as águas quentes, para o lugar de conforto, em tese, de onde saíram, do lugar e para a velha natureza, para as velhas demandas. Porém, contudo, entretanto, Jesus lhes aparece. Tem uma notícia boa para você. Se você saiu da rota, Jesus hoje vai aparecer para você e vai te chamar pelo nome e vai curar a sua frustração, vai curar a sua decepção, vai restaurar a sua vida, vai te alinhar ao caminho e vai te colocar na direção do seu destino profético. Quantos creem nisso? Diga aleluia. As decepções, queridos, é suposto. Todos nós vamos ser decepcionados no processo. Todos nós vamos passar por frustrações no processo. Sim ou não? Mas nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. Ontem, por conta de uma palavra que eu compartilhei em Itapuranga, eu fiz uma breve pesquisa preparando essa palavra. E eu falei sobre raízes, que nós precisamos ter raízes profundas, que nós precisamos estar fortalecidos e profundados, porque uma árvore, ela precisa ter uma raiz profunda, porque quando o fruto ele está contaminado, não é por conta do fruto por si só, mas há uma doença na estrutura desta árvore, ou há uma doença na raiz desta árvore. A árvore, ela precisa ter uma raiz firme para sustentar a copa da árvore, porque os ventos vêm, se ela não tiver uma árvore, uma raiz profunda, ela cai. Olha que coisa curiosa, nós viajamos aí pelas estradas de Goiás, e nós vemos muitas árvores caídas pelo caminho,
Por que caíram? Porque as raízes, elas não estão profundas, elas estão superficiais. Homens e mulheres que consolidam a sua vida na superficialidade, não enraizando a sua fé, elas estão supostas a caírem nas intempéries, nos ventos, nos vendavais da vida, nas decepções da vida. Quanta gente hoje está decepcionada com a igreja? Quanta gente hoje está decepcionado com pessoas? Quanta gente hoje está frustrado com situações? Deixa eu te falar uma coisa para você, querido. Isso já é desde sempre e vai continuar para sempre. Não existe uma igreja perfeita. Não existe pessoas perfeitas. Não existe um lugar perfeito. Você está aqui nessa igreja, deixa eu dizer uma coisa, querido. Esse lugar não é perfeito. É feito por pessoas imperfeitas. A nossa busca é conhecer aquilo que está no coração de Deus e alinhar. Então, pastor, eu vou mudar de igreja. Então vai, querido, passa no final, me dá um abraço antes de ir embora. Eu preciso dizer uma coisa para você. Você não vai ficar em lugar nenhum se você não criar raízes profundas. Porque você só fica num lugar se você tiver raiz. E as raízes é quem sustentam as árvores e que dão a possibilidade para que essas árvores produzam flores e frutos. Deixa eu dizer, você vai para uma outra igreja e você não vai ficar nessa igreja também. Porque o problema não está na igreja, o problema está na raiz. Não na raiz da igreja, na sua raiz. Porque, diferente do que nós imaginamos, a igreja de Jesus, ela é perfeita. Não nós como pessoas. Porque a Bíblia diz, eu venho buscar a minha igreja. Ela é sem mácula, sem mancha, sem ruga. Ela é perfeita. E quem é essa igreja? Essas pessoas imperfeitas. Curioso, não? Então eu preciso criar raízes. Você precisa criar raiz aqui nesse lugar. Olha aqui para mim, querido, para os meus olhos verdes, eu tenho mais uma informação para te dar. Nessa minha gulgada que eu dei fazendo essa pesquisa, você sabe aonde estão as árvores com raízes mais profundas? Pasmem, tem árvores que as raízes chegam a 90 metros, não estou equivocado, dá uma gulgada depois e procura, quais são as, não agora, quais são as árvores que têm as raízes mais profundas. As árvores que têm raiz mais profunda são aquelas que estão no deserto. Olha que coisa curiosa, que coisa interessante. Olhe para os meus olhos. Os lugares mais áridos, as árvores precisam ser mais profundas. O que eu estou dizendo? Os momentos mais difíceis vão te dar a oportunidade de você criar raízes mais profundas. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Eu estou passando num vale árido. Se eu sair desse vale, eu suporto qualquer coisa. Mas os lugares difíceis vão gerar estrutura para você suportar as provas do caminho, para que você chegue ao seu destino. Porque a grande proposta de Deus é que ninguém se perca. Como é que Deus vai te dar, vai te fazer mais forte? Te colocando em situações difíceis. Tem situações, querido, que a gente não tem nem palavra para orar. Eu não sei você, eu estou passando por situações que eu não tenho palavras. A gente só geme. Mas eu descobri que nesses lugares não há palavras, a gente só geme, mas nós estamos fortalecendo a nossa musculatura. Eu estou ficando mais forte. Porque a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Então no meio da sua fraqueza, há uma palavra de Deus. E qual a palavra? O fraco, diga, eu sou forte. Você pode repetir comigo? Diga assim, eu sou forte. Não, está fraco.
falar forte, vocês estão muito fracos. Diga, eu sou forte. Diga mais uma vez, eu sou forte. Então os momentos difíceis vão gerar raízes profundas e vão te colocar forte para vencer todos os desafios. Por quê? Para que você não seja frustrado, para que você não seja decepcionado. Não, minto, desculpa. Não, você vai ser frustrado e você vai ser decepcionado. Então, em meio à decepção e à frustração, eu não vou sair da rota. Por quê? Porque eu estou forte. E de onde vem a minha força? A minha força vem dessa raiz que vai profunda. Por que a raiz vai profunda no deserto? Porque ela está buscando água. Que água que ela está buscando? A água que vai suprir a sua necessidade. E que água que nós estamos buscando? Da água da vida. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Então busque mais. Lute mais. Não muda de igreja. Você estava pensando em mudar de igreja? Desculpa, não muda não. Vem cá, conversa comigo no final. Se você está frustrado, vem cá, eu vou te ajudar. Eu vou contar da minha frustração. Nós vamos chorar junto, vamos gemer junto, vamos vencer os desafios juntos. Mas nós vamos chegar no nosso destino e não vamos sair da rota. Amém, queridos? Então diga o fraco, sou forte, eu sou forte. Diga comigo mais uma vez, eu sou forte. Diga comigo mais uma vez, eu sou forte. Eu vou vencer as minhas fraquezas, eu vou chegar no meu destino. Amados, pelo amor de tudo que é mais sagrado, eu estou aqui por causa disso. Eu sou pastor nesse lugar porque eu preciso te ajudar a chegar no seu destino. Então vença as frustrações, vençam as decepções, sejam fortes, volte à rota, há uma intervenção do céu. Hoje Deus está falando, sim, o que é isso? E Jesus se aproximou e ia com eles. Olha que bacana. No momento da frustração, ele vai se revelar como Cristo. No meio das dores, ele vai se revelar como Senhor, porque ele nunca nos ampara. Verso posterior. Só que tem uma coisa, querido. Quando você está na rota alternativa, acontecem algumas coisas, são óbvias. Primeiro, seus olhos, porém, estavam. Primeira coisa que acontece quando você entra numa rota alternativa, você não consegue enxergar mais nada. A gente fica perdido. Quando você pega aquela rota alternativa, você não enxerga mais nada. Você não tem mais visão. Você não tem mais revelação. Você não tem mais discernimento. Você não sabe mais quem é quem. Você não sabe mais o que fazer. Você simplesmente se entrega à rota alternativa porque você quer ir para Emaús. Bora para as águas quentes. Eu quero conforto, eu quero relaxar. Eu quero sair dessa situação. Eu quero vencer isso. Você volta para Emaús. Primeira coisa, perde a visão. Eles não tinham discernimento. Quem que estava caminhando com eles, Jesus, queridos? Jesus. Jesus está do lado deles. Mas eles não conseguem enxergá-lo. Eles não conseguem discernir. Então eu preciso pensar com você que quem está numa rota alternativa está perdido. Você precisa voltar para a rota original. Segunda coisa que acontece, os olhos porém, volta por gentileza. Os olhos porém estavam como que impedidos de reconhecer. Verso posterior. Então lhe perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que isso tratando à medida que caminhais? Volta. E eles pararam. Segunda coisa que você vai experimentar na rota alternativa, o entristecimento da alma. Um entristecimento do espírito. Porque a coisa mais horrível para alguém que conhece Deus é não estar na rota de Deus. A coisa mais confortável para alguém que conhece Deus ou que quer Deus é não estar no processo de Deus. Vai gerar abatimento de alma. Ó minha alma, por que estás abatida? Espera em Deus. Espera em Deus. Tristeza na alma e consequentemente o espírito abatido. Verso posterior. Outra coisa. Porém chamado Cleopas respondeu dizendo: você é o único porventura que tem estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desse dia, desses últimos dias? Parceiro,
Você é o único que não está sabendo disso. Todo mundo só se fala disso. Verso posterior, olha aqui. Eles respondeu: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão. O que ele era? O que era um profeta, querido? Era alguém que trazia uma revelação de Deus, alguém que falava em nome do Senhor, certo? Só que Jesus está sendo descrito por eles, por um profeta, porque eles estão frustrados. Porque na verdade ele era o Salvador. A rota alternativa vai desconfigurar quem ele é para você. Quantas pessoas, queridos, se encontram na rota alternativa, que elas falam: não, Deus está tão longe, transcendente, Deus está tão aquém. Elas já não têm mais a sensibilidade de quem Ele é. Então é Deus de todo mundo. Diferente quando você tem uma relação saudável com Deus, você não só o chama de Deus, você o chama de Father, Pai. Sabe o que é pai? É alguém muito próximo, alguém com quem você conversa, com você troca, que te protege. Sim ou não, amado? Quando a gente está em Deus, fervoroso, Pai, nós queremos mais, Pai, mas quando a gente pega a rota alternativa, Deus, a gente faz o sinal da cruz, pede para dar tudo certo e segue. Vira um religioso no processo, não tem uma relação pessoal. Estão comigo aqui, queridos? É um profeta poderoso em obras, palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Ele falava bem demais. Ele falava umas coisas de Deus. Não tinha uma revelação clara de quem ele é. Verso posterior. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ele morreu, mataram ele, crucificaram. Pronto, rota alternativa. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, depois da sua morte, depois dessa situação, nós estamos aqui. E já é terceiro dia, desde que essas coisas sucederam. Querido, a gente espera uma pessoa ressuscitar no primeiro dia, segundo dia, mas 3 dias já deu, né? O que eles estão falando? Não é possível. Eles estão voltando para casa quando? No domingo. Eles estão voltando no dia da ressurreição. A Bíblia está falando, no mesmo dia, eles estão no caminho, eles estão voltando no mesmo dia. Então no dia da ressurreição, já era terceiro dia, frustrado, não tem mais expectativa. Pessoas que estão numa rota alternativa, elas estão frustradas, elas não têm expectativa. Verso posterior. É verdade também que algumas mulheres, olha que coisa interessante, algumas mulheres das conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo: tem visto uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Olha aqui para mim, o que eles estão falando? Tem umas mulheres lá que vieram do túmulo e falou que ele ressuscitou. Pessoa que está na rota alternativa, eles não conseguem discernir a verdade como verdade de Deus. Você pode falar, Deus está falando. Você pode falar, Deus está fazendo. A palavra diz isso. Rota alternativa. Eles não vivem o fato. Eles não desfrutam do propósito. Estão comigo ainda, queridos? Muito bem, já estou quase acabando. Muito bem. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro verificar a exatidão que disseram as mulheres, mas não viram. Algumas pessoas foram lá também, não viram. De fato, alguns dos nossos foram... Outro. Então lhe disse Jesus. Então Jesus agora, ele intervém. E olha que coisa curiosa. Honestos e tardio de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Olha o que Jesus está fazendo, que coisa linda. Ele vira para eles que estão na rota alternativa. E eles, aqueles discípulos, conheciam a lei e conheciam os profetas. E Jesus agora começa a pregar para eles, como se eles não soubessem de nada, como se eles não estivessem com Jesus.
E Jesus começa a descrever desde Moisés até os profetas, aonde na Bíblia estava falando sobre o Messias. E ele começa, eu penso que ele menciona aqui, olha, assim como a serpente foi levantada no deserto. E ele começa a mostrar a figura de Jesus. Ele começa a mostrar Jesus nos Salmos. Ele começa a mostrar Jesus em Isaías, o profeta messiânico, lá no capítulo 6, no capítulo 9, no capítulo 42, no capítulo 53, no capítulo 61, quando fala de Jesus. Então Jesus começa a falar para ele do Messias. Olha o que a Bíblia está falando, esse Jesus, ele é o Messias. Jesus está trazendo eles de volta para a rota original. Vocês estão frustrados, mas é uma verdade. Não é como você imaginou, mas é fato. Jesus está agora pregando e falando para ele quem ele era. Porventura, não convia que o Cristo, olha que ele não está falando profeta, ele está falando o Cristo, o Salvador, o ungido. Não convinha que esse Cristo padecesse para a sua glória. Não convinha que ele morresse. Honestos e tardios, olha, ele está demonstrando eles. Honestos e tardios, indoutos, tolos. Ele não falou essas coisas? Verso posterior. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhe o seu respeito como estava em toda a escritura. Verso posterior. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção que ia passar para diante. Olha aqui, queridos. Fez ele menção. Aqui eles estão entrando na aldeia. Chegamos na aldeia. Ele fez menção que é direto. Aí acontece uma coisa. Verso posterior. Mas eles o constrangeram. Não, Jesus, insistiram, dizendo: fica conosco. Por que ele está convidando eles para ficar? Porque eles estão sendo convencidos por essa palavra. Outra, apesar de não entender e não ser revelado, o coração deles estava ardendo. O coração deles ardia. O que eles precisavam então agora, queridos, para voltar à rota original? Se posicionar, obedecer, voltar para Jerusalém. Então, eles convidam: não, vamos para casa, aí já é tarde, vai anoitecer, a caminhada aqui é longa, vamos para casa. Muito bem, entrou para ficar. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, quem? Jesus, ele abençoou. Diga comigo, abençoou. Que bênção é essa, querido? Que bênção é essa? Senhor, obrigado pelo pão. Para mim não foi essa a bênção. A bênção foi: Senhor, coloca esses homens na rota original. Abra os olhos deles, abra os ouvidos deles. Derrama, Senhor, a sua graça. Alinha-os ao propósito. Cumpra a sua vontade na vida deles. Ele os abençoou. Não só abençoou o pão, ele os abençoou. Como que Jesus os abençoa? Com a sua presença. Como Jesus quer te abençoar hoje, querido? Com a sua presença. E a presença de Jesus na sua vida quer trazer você de volta para a rota original. Qual é a rota? A rota que vai te levar no destino de um encontro eterno, de uma vida plena, de uma vida saudável, vitoriosa na presença do Senhor, frutífera, com raízes profundas, com uma copa enorme, com frutos abastados. Ele quer te fazer funcionar com o propósito pelo qual Ele te trouxe existência. Ele quer te fazer vencer todas as frustrações e decepções. Ele quer te colocar alinhado no propósito dEle. Quantos estão entendendo? Diga amém, queridos. Então Ele os abençoou, e tendo partido, deu a eles. E o que acontece? Olha que coisa curiosa. Verso posterior. Então eles abriram os olhos e o reconheceram, mas ele já não era mais necessário. A obra já estava pronta. Querido, são 8h27. A obra já está pronta. Me resta te fazer um desafio. O desafio do verso posterior. Eles disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração, porquanto ele
Ele, pelo caminho, nos falava quando expunha as escrituras. Verso posterior, o que eles fizeram? E na mesma hora. Quando, querido? Que hora? Aquela hora. Aonde eles estavam? Emaús. Que hora? Final da tarde. Eles já caminharam aqui 12 quilômetros a pé. Já ia anoitecer. Lembra? Entra Jesus. Mas eles não se interessaram que era de noite, eles não se interessaram que estava longe o caminho, eles não interessaram que estavam cansados, eles não interessavam a circunstância. Por quê? Porque agora eles já estão realinhados ao caminho, está ativado o espírito deles, os olhos foram abertos, os ouvidos foram abertos, o coração agora está pulsando o reino. Então o que eles fizeram? Eles se levantaram e falaram: brother, vamos embora para Jerusalém. Bora para Jerusalém. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, aonde acharam reunidos outros, aonde eles não deveriam ter saído. Olhe para mim, querido, há um lugar de onde você não deve sair, que você precisa estar. Esse lugar é a presença do Senhor. Esse lugar é estrada, não estrada de colisão, mas é estrada que te leva ao seu destino. Não se perca no processo, não deixe as frustrações e decepções te roubarem de Deus, mas em nome de Jesus, hoje, na mesma hora, levanta do teu lugar, se posiciona, fala com Deus: Deus, me ponha no teu caminho, faça viver a tua vontade. Não interessa o que as pessoas estão dizendo na direita, não interessa o que está dizendo na esquerda, não interessa a bomba caindo no Irã, não interessa o que está acontecendo no mundo afora. Eu vou servir o Senhor, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Eu vou estar na rota que encontra com Cristo, eu vou viver uma vida que glorifica o Senhor. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Se você quer viver esta verdade, fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Na mesma hora, querido, na mesma hora. Eu quero fazer uma pergunta, querido, e eu quero orar com você e por você. E quero ser específico. E você precisa estar disposto a esse retorno para Jerusalém. Alguém aqui nessa noite, talvez você esteja na igreja há tanto tempo, mas mesmo estando na igreja você se sente fora da rota. Ou você foi frustrado ou decepcionado no processo, isso te tirou da rota. Hoje Jesus está aqui para dizer: eu sou o Cristo. Eu sei da sua dor, eu sei da sua frustração, eu sei da complexibilidade do processo, mas eu estou aqui para te dizer: eu sou o Cristo. Eu quero te colocar de volta no seu lugar de propósito. Se você sente que de alguma forma você está fora da rota e você precisa voltar à rota original, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu não estou dizendo para você aceitar Jesus. Você pode até aceitar Jesus se você ainda não se decidiu a Cristo, mas por alguma razão você se sente fora da rota. Eu preciso que na mesma hora você saia do seu lugar, venha aqui na frente. Eu quero orar por você. Faça isso agora. Eu não vou insistir muito. Se Deus está falando com você: pastor, mas eu já estou crente, mas eu sinto que eu estou fora da rota. Eu já não consigo ver como via. Eu já não consigo ouvir como via. Eu já não consigo funcionar como funcionava. Eu já não consigo ser efetivo como deveria. Algumas coisas têm me feito parar. Tem mais pessoas? Sai do seu lugar. Eu quero orar com você e por você. Enquanto eles cantam uma canção, eu quero te dar um minuto para que você saia do seu lugar. Eu estou falando a crentes, a homens e mulheres que estão nessa igreja, que entendem: eu preciso estar alinhado na rota. Sai do seu lugar. Homens e mulheres que precisam realinhar a sua rota, sai do seu lugar.
Na mesma hora, vamos voltar para Jerusalém. Oh, rebalabachô, randalabacho, ligandalabachéria. Sai do seu lugar. Tinham caminhado com Jesus, eles conheciam Jesus, eles estavam dispostos a peleja por Cristo, mas eles saíram da rota. Então Jesus aparece, porque Jesus está profundamente interessado em trazê-los de volta para a rocha, para a rota. Quero dizer a vocês que estão aqui na frente, que o que vocês estão ouvindo é uma palavra dos céus. Eu não estava hoje preparado para falar sobre isso, mas por alguma razão o Senhor quer trazer vocês de volta para a rota, porque Ele ama vocês, Ele tem propósito na vida de vocês, e Ele quer restaurar isso. Se há ainda alguém que precisa estar nessa rota, eu entendo, pastor, eu preciso estar nessa rota. Ou se alguém, puxa, pastor, eu preciso de cura, porque há frustrações e decepções que talvez eu não tenha conseguido vencer. Esse é o momento de receber essa cura. Sai do seu lugar, vem à frente, eu quero orar por você. Porque à medida que você abre o seu coração e se coloca à disposição para ser ministrado pelo Senhor, na mesma hora o Senhor pode ministrar essa cura sobre a sua vida. Então quando eles cantam ainda, eu vou esperar você chegar e logo após eu quero orar por esses irmãos que já estão aqui, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, das pessoas que estão aqui na frente, alguém que está se reconciliando com Cristo, estava distante do caminho do Senhor, nessa noite está se reconciliando ou aceitando Jesus como seu Salvador, só para mim fazer essa oração, dê um sinal. Eu tenho aqui já uma família que está recebendo o Senhor nessa noite como seu Salvador, uma família aqui que está chegando, que vai estar conosco caminhando, que quer reatar e firmar e aliançar. Os demais já são. Eu quero pedir 2 pastores que venham aqui à frente. Nós vamos orar por esses amados de forma específica. Quero pedir para 2 pastores, 2 ou 3 pastores. Vem Cláudio, vem Antônio, vem mais um, o Elcio aqui. Nós vamos orar um por um, querido. É cirúrgico isso. Enquanto eles cantam esta canção, eu quero orar por essas pessoas, eu quero abençoar essas vidas. Estenda suas mãos, vamos orar por eles em nome de Jesus enquanto eles cantam. Sim, meu Deus, te exaltamos. Querido Deus, nós oramos, Senhor, por essas vidas, Senhor, por essas famílias, por esses jovens. Queremos orar por cada um deles nesta noite. Eles estão voltando, Senhor, à rota original, Senhor, reconciliando-se, aceitando, entregando-se, Senhor, ó Pai, reconhecendo a sua intervenção para a cura, para a libertação, para a salvação. Meu Deus, toma-os pelas mãos, Senhor, ministra de uma forma especial e derrama sobre eles a glória, a graça da Tua presença, para que o Teu nome seja bendito, para que o Teu nome seja glorificado. Por isso, Pai, nessa noite nós os abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho. Toma eles pelas mãos, Deus, toma eles pelas mãos, Pai, toma eles pelas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, toma-os pelas mãos, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela decisão, pelo alinhamento, pela restauração, pela salvação. Aleluia, aleluia. Quero convidar vocês, no final vamos tomar um café junto. Eu espero vocês lá na sala, tá bom? Para a gente falar um pouco mais e conhecê-los melhor. Em nome de Jesus, glória a Deus. Quantos estão abençoados, diga amém. Faz assim, aponta assim, ó.
Aponta assim, aponta assim. Faz um dedo profético assim. Um dedo profético assim. Não. Aqui, ó. Só aponta para mim. Aponta para mim. Aponta para mim. Dedo profético assim, ó. Aponta para mim. Tá, apontou? Tá me vendo? Agora vira para a pessoa mais perto de você e diga assim: não saia da rota. Não saia do caminho. Não saia. Aconteça o que acontecer, não saia do caminho. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, terça-feira temos culto às 7h30. Espero vocês. Uma semana abençoada, uma semana de prosperidade, saúde para todos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do seu Santo Espírito seja conosco agora e para sempre. Deus abençoe. Uma boa noite na paz do Senhor. Em nome de Jesus.